eu já preguei várias vezes sobre esse texto aqui, mas hoje eu queria ver algo que saltou aos meus olhos e ao meu coração. Então eu vou ler o texto e depois eu vou destacar para vocês algumas coisas importantes. Olha, sucedeu depois da morte de Moisés, Moisés tinha morrido, e agora o povo estava na iminência de entrar na terra prometida. E então Moisés morreu, servo do Senhor. Então o que aconteceu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, quando Moisés morreu, o Senhor falou com Josué e falou o seguinte, quer ver? Então, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Finalmente, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita neste livro dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, sê corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esse é o texto bíblico. Então tem 4 coisas aqui que chamam a minha atenção. Deus falou com Josué. É a primeira coisa que a gente vai pensar. Deus falou com Josué. Então Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica com aqueles com quem Ele quer falar. Deus, então, é um Deus que age na história do seu povo. Deus é um Deus que fala conosco. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, aqueles que querem ouvir o Senhor, aqueles que querem entrevistar-se com o Senhor, aqueles que querem aproximar-se do Senhor, têm uma porta aberta. A Bíblia diz que todo aquele que me busca, me achará. A Bíblia diz que Deus está disponível para aqueles que tiverem o interesse sincero e profundo de buscar a sua presença. Mas aqui é diferente, aqui não é a gente buscar a presença, aqui é Deus que vem ao encontro de uma pessoa, desce até o contexto dessa pessoa e trata pessoalmente com essa pessoa. E é esse tratamento pessoal de Deus que eu quero explorar um pouco e compartilhar com vocês. Moisés tinha uma tarefa muito grande. Se lembra da tarefa de Moisés? O que Moisés tinha que fazer segundo o propósito de Deus? Ir lá no Egito, realizar o propósito de Deus lá, tratar da libertação do povo e trazer o povo até a terra prometida como uma restauração realizada por Deus em resposta de oração de um povo que estava oprimido. Então Moisés tinha essa tarefa. Josué era um companheiro de viagem do Moisés. Josué esteve lado a lado com Moisés ao longo dessa trajetória. Mas a Bíblia diz que ao chegar próximo da terra prometida, o Moisés morreu.
e agora Deus queria levar o povo até a terra, e precisava substituir o Moisés por uma outra pessoa, que fosse capaz de concluir a tarefa. E ele então escolhe o Josué, e conversa com Josué aqui, fala com Josué, e Josué se dispõe a completar essa tarefa, e a completou a contento. O povo foi de fato instalado na terra prometida, como resultado da liderança desse nosso querido irmão Josué. Nos momentos diferentes anteriores, o líder mandou que 12 pessoas fossem à frente para fazer uma inspeção da terra que eles deveriam possuir. Eles deviam lá e avaliar a chegada e a possessão da terra. Eles voltaram com um relatório. 10 voltaram e disseram: olha, a terra é boa, a terra é frutífera, a terra é muito legal, mas tem habitantes poderosos lá, tem exércitos fortes, nós nunca seremos capazes de vencer aquela condição. 2, porém, Josué e Calebe, voltaram junto com eles e disseram: bom, nós temos uma visão diferente. Aquela terra é uma promessa de Deus. Aquela terra, ela foi nossa desde os primórdios. Nós habitávamos ali. Nós saímos por causa da fome e fomos para o Egito, de onde acabamos sendo escravos. Mas nós voltamos para uma antiga possessão. E ali nós acreditamos que é uma promessa de Deus. E nós vamos chegar lá e vamos ocupar o nosso espaço. Era essa a visão desses 2. Era possível vencer, era possível conquistar aquela terra. De fato, quando o Senhor falou com Josué, ele partiu do princípio que Josué era uma pessoa cuja visão estava em linha com a sua promessa. Então, o que aconteceu? Ele falou com Josué: Josué, eu quero que você ouça as minhas palavras. Aí Josué ouviu as palavras de Deus. Agora eu quero que você acredite nas minhas palavras. E Josué acreditou nas palavras do Senhor. Agora eu quero que você tenha uma atitude, quero que você vá agir de acordo com as minhas palavras e de acordo com a sua capacidade de acreditar que o que eu estou falando é verdadeiro e o que eu estou dizendo vai acontecer. E Josué então agiu a partir da palavra de Deus. E em quarto lugar, Josué foi vitorioso naquilo que ele intentou fazer. Então ele ouviu o chamado, ele acreditou no chamado, ele agiu em direção ao chamado e ele recebeu a vitória daquilo que ele foi fazer. Então eu fiquei pensando nesse texto. Olha, as coisas começaram. Vamos ler o texto de novo e agora eu vou pontuar ao longo do texto para vocês terem a ideia do que aconteceu ali. Deus encontrou o homem certo, na hora certa, com a disposição certa, para fazer a obra certa, que viesse abençoar não só a vida dele. A vida dele foi abençoada? Foi, porque ele entrou na terra. Ele teve a sua parte, mas a vida dele somente foi abençoada, ou pela atitude dele, pelo trabalho dele, pela liderança dele, muitas outras vidas foram abençoadas. Então o princípio bíblico é: Deus abençoa a sua vida, Deus seleciona a sua vida, Deus traz uma unção especial sobre a sua vida, não para que você egoisticamente usufrua as bênçãos de Deus, mas para que você seja canal destas bênçãos que, chegando até você, possam ir através de você realizar o propósito de Deus, não apenas para a sua vida, mas você ajuda muitas pessoas a realizar o propósito de Deus na vida delas. Quando todo o povo entra na terra prometida, entra porque alguém esteve realizando algo
em função da vontade e do propósito de Deus para abençoar a vida daquela comunidade. Então Deus, Ele alcança a vida de cada um de nós, não para nos abençoar exclusivamente, mas para nos transformar em canais de bênçãos, como Ele alcançou a vida do Moisés, que se sentia impotente. Moisés dizia que não tinha muitas condições, mas Deus não se limitou às condições de Moisés. Deus deu a Moisés a capacitação especial, e Moisés, em nome do Senhor, realizou a grande obra que realizou. Agora Ele vai fazer a mesma coisa com Josué. Ele vai dizer: Josué, eu vou ser com você e nós vamos alcançar a vitória juntos. Aqui é o primeiro ponto. É muito importante quando você tem convicção de que Deus está falando com você sobre a importância da sua vida em um determinado local, em um determinado momento, em uma determinada situação. Perceber-se como servo de Deus, ungido por Deus, para fazer algo especial onde você está, não somente para abençoar sua vida e sua família, mas para abençoar tudo que gira ao seu redor. Se lembra quando houve uma grande tempestade, Jesus estava no barco com seus discípulos e ao redor tinha muitos outros barcos? Houve uma tempestade, então o barco onde Jesus estava passou a ser ameaçado pela tempestade. Os discípulos ficaram em pânico e eles procuraram Jesus. Jesus, diz a Bíblia, que acalmou a tempestade. Quando Jesus acalmou a tempestade, o barco dele ficou navegando em águas tranquilas. Mas todos os demais barcos que estavam no meio da tempestade ficaram navegando também em águas tranquilas. Não porque Jesus estava no barco deles, mas porque Jesus, no barco em que estava, produziu uma bênção que atingiu todo mundo. Assim é o crente. Ele está nas mãos do Senhor. Ele está obediente ao propósito do Senhor. Então a vida dele vai ser abençoada pelo Senhor, porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Mas não somente a vida dele vai ser abençoada, as pessoas ao redor, o contexto em que ele vive vai ser abençoado, porque quando Deus abençoa, rios de águas vivas não fluem do seu interior, então transborda da sua vida para fora da sua vida aquilo que vai ser bênção de Deus, por causa da vida dele que foi abençoada por Deus. Então você sente que Deus olha para você, Deus tem uma bênção para você, Deus tem um cuidado para você, mas entenda que Deus vai te abençoar, não para você ser egoisticamente muito abençoado, mas para você ser um canal de bênçãos, para você ser um repartidor de bênçãos, para você ser um multiplicador de bênçãos. Deus trabalhou com Josué para que ele pudesse multiplicar a sua bênção. Deus trabalha com você para multiplicar sobre você a bênção dele e através de você a bênção que ele quer compartilhar com as pessoas. Então por isso que existe uma igreja, um lugar de bênção, para que aqui neste lugar sejamos abençoados e através desse lugar as pessoas sejam abençoadas. Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então do mesmo jeito que o Pai agiu em mim, eu estou agindo em vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós somos enviados ao mundo, como alguém que leva, que carrega consigo uma bênção da presença de Deus. Faz sentido para vocês? Então quando o Moisés chegou lá, quando Deus chegou lá, ele disse assim: Moisés, meu servo, morreu. Agora, o que significaria? O povo estava sem direção. Moisés não tinha morrido? Então o fato é que o Josué estava ali. Mas quem que estava acima dessa circunstância? Deus. Deus disse: o meu servo Moisés morreu. É um passado. Agora tu dispõe-te para algo que eu tenho a colocar sobre os seus ombros. Então Deus está acima das nossas circunstâncias. Deus está além das nossas circunstâncias.
Então Moisés era muito importante, era fundamentalmente importante, mas ele morreu. Agora, Deus não fica restrito porque o Moisés morreu. Deus olha para o Josué e diz: Josué, você tem que assumir a responsabilidade de continuar essa obra, porque essa geração morreu, mas nasce uma nova geração, e isso depende da sua fidelidade nesse momento e nesse tempo, porque através de você eu vou cumprir o meu propósito de instalar meu povo na terra prometida. Então Deus tem esta visão de conjunto que muitas vezes nós não temos. Às vezes nós pensamos a obra de Deus ou o agir de Deus restrito à nossa vida e à nossa condição. Mas se nós somos o Moisés da história, já nos sentimos mortos no passado. E como é que a coisa vai evoluir e vai avançar? Então Deus não se limita a uma pessoa. Deus não se limita a uma situação. Deus utiliza aquilo que está disponível para Ele naquele momento, naquela hora. Então, se você se disponibiliza para Deus, e se você tem uma trajetória que honra o nome de Deus, se você constrói uma carreira onde Deus, olhando para você, pode olhar para você e pode dizer para você: dispõe-te agora, decide, porque eu quero usar a sua vida em realizar algo especial. Então é muito importante que a gente esteja disponível para Deus, disponível para a visão de Deus, não apenas a nossa visão. Por quê? Porque Deus usou a vida do Moisés, prosperou a vida do Moisés, deu bênçãos à vida do Moisés, até um determinado momento. Agora Ele quer prosperar a vida do Josué, para que o Josué continue na construção do projeto. E aí Deus construiu, aí o Josué morreu, aí veio a Antônia, a Maria, o João, e chegou em você. Deus quer usar a sua vida para dar continuidade ao projeto dele. Deus quer usar a sua vida para abençoar e continuar abençoando até que chegue a consumação dos séculos. Então, cada geração é responsável pelo seu tempo, cada geração é responsável por levar a bandeira das bênçãos do Senhor avante, passando por cada um de nós. Então é muito importante que você se sinta nesta noite como Josué se sentiu naquele dia. O Senhor disse: Josué, dispõe-te agora, eu tenho algo especial para você realizar. Então a Bíblia é a mesma ontem e hoje. O Senhor olha para cada um de nós, servos dele, e acima e além das circunstâncias. Não importa quem morreu antes de nós, não importa quem ainda vai viver depois de nós, importa que nós estamos vivendo neste tempo, aqui e agora. E o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, hoje o Senhor está olhando para cá, e Ele está olhando para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. E sabe o que Ele quer fazer conosco? Ele quer prosperar a nossa vida, para que a nossa vida cumpra o propósito dele nesta geração. Então não é uma prosperidade de dinheiro, isso dinheiro é apenas uma forma de você identificar uma conquista aqui ou acolá. O que o Senhor quer fazer conosco é nos fazer prosperar como pessoas, é prosperar como personalidades, é prosperar como pessoas, como representação da sua glória neste lugar. E se Ele precisar que nós tenhamos recursos financeiros, Ele nos dará os recursos financeiros, nos colocará nas posições onde seja possível transformar o nosso trabalho, a nossa gestão, o nosso empreendedorismo em algo que vai gerar recursos, porque Ele vai nos abençoar para, através da nossa vida, abençoar o mundo ao nosso redor. Então esta é a prosperidade bíblica. Deus nos abençoa, não para a gente ser diferentemente mais abençoado do que os demais, mas para que nós possamos ser canais de bênçãos através das quais Deus vai abençoar. Foi isso que Ele fez com Josué. Josué, você agora vai ocupar um lugar especial, porque através da sua vida eu vou continuar abençoando o meu povo, eu vou continuar liderando o meu povo, eu vou continuar levando este povo para a terra prometida. É lá que eu prometi, e assim como eu prometi para Moisés, eu prometo para você.
vamos caminhar juntos até a conclusão do projeto. Deus quer usar nossa vida nesse momento, nessa geração, neste lugar, neste tempo. Nós temos que estar tão preparados quanto Josué estava preparado. Então é por isso que nós temos que estudar, é por isso que nós temos que nos preparar, é por isso que nós temos que fazer a nossa parte o melhor possível, é por isso que nós temos que ter a disposição e a disponibilidade para podermos responder ao Senhor a hora que o Senhor, olhando para nós, entenda que deva nos usar como instrumentos nas tuas santas mãos, nas suas santas mãos. Faz sentido isso aí? Então pronto, Josué ouviu a voz do Senhor, ele ouviu. Segundo lugar, depois dele ouvir a voz do Senhor, que o Senhor disse assim, vai, dispõe-te, assume uma posição que eu estou te chamando e te habilitando para ela, porque você vai ser uma pessoa importante no meu reino, nesta etapa da obra. Então você já pensou, se você é uma pessoa especial, importante para Deus, nesse momento da construção do reino, nesse momento da obra de Deus? Qual que é a sua compreensão sobre a sua importância de estar disponível neste momento? Você sabe que para entrar na terra prometida tinha muitas pessoas, mas o Senhor chamou o Josué, porque Deus tinha um trabalho específico para o Josué. Mas se você pensar, Deus tem algo especial para a sua vida. A sua vida não é só uma massa de manobra. A sua vida é algo especial para o reino de Deus. A sua vida tem um significado especial para Deus. E do mesmo jeito como Deus olhou para o Josué, Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para cada um de nós. E Deus tem um trabalho para cada um de nós. Por isso que Ele nos deu dons. Deus não dá um dom para a gente negociar com Ele. Deus não dá um dom para a gente colocar na prateleira. A Bíblia diz que Deus nos dá dons para que nós possamos usar estes dons na edificação da igreja, preparando os santos para a obra do ministério. Então Deus nos usa para uma finalidade, para um propósito. E é isso que Ele faz quando Ele nos reúne numa comunidade como essa. Foi o que Ele fez com Josué. A segunda coisa, quando Ele fala com Josué, o Josué ouve, o Josué entende, o Josué aceita a chamada de Deus. A coisa mais difícil é a gente entender o que Deus quer e a gente se dispor a obedecer o que Ele quer. A maioria das vezes a gente nem percebe a vontade de Deus para a nossa vida. E quando percebe, pode ser que a gente nem queira aceitar. Mas muitas vezes é mais complicado, porque a gente não ouve com clareza, e por causa disso a gente não age com a mesma clareza, e então nós estamos ali, servos de Deus, mas Deus não pode contar conosco, porque nós não ouvimos a sua voz, e não respondemos o seu chamado. Este é o trágico da vida cristã, quando Deus nos coloca numa posição, e Ele não pode contar conosco por causa da nossa cegueira ou por causa da nossa audição limitada, de não ouvir a sua voz e de não enxergar o seu propósito. Você sabe se Deus pode contar com você? Você sabe se Deus pode de fato ter a sua vida disponível para que Ele utilize você para abençoar muitas outras vidas, abençoando você primeiramente? Muitas vezes nós queremos que a bênção do Senhor chegue até nós, queremos usufruir as bênçãos de Deus, queremos vivenciar as bênçãos de Deus, queremos nos alegrar com as bênçãos de Deus, queremos ser gratos pelas bênçãos de Deus, mas elas chegam em nós como se chegasse no Mar Morto, não passam através de nós, não vão adiante para abençoar outras pessoas, libertar outras pessoas, curar outras pessoas, aconselhar outras pessoas, edificar outras pessoas. Quantas vezes através de nós o que vai para fora não glorifica a Deus? E a gente precisa pensar
que nós somos instrumentos de Deus, para que a nossa vida seja, como na vida de Josué, uma vida que se dispõe a ouvir a Deus, né? Diz assim: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Há uma promessa de Deus para Josué. Josué, quando viu aquela terra difícil, quando viu aquele exército difícil, ele pode ter sentido a insegurança, mas naquele momento, ele ouve a voz de Deus: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Por que a Bíblia está aqui? Para dizer: assim como eu fui com Josué, assim serei contigo. Assim como eu fui com Elias, assim serei contigo. Assim, porque o nosso Deus é um Deus que está presente na nossa vida, porque Ele cuida de nós. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na nossa caminhada. Do mesmo jeito que Ele foi com aquele que Ele escolheu no passado, Ele é com você, a quem Ele chamou, e você aceitou, e você se aproximou. Então Ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, não te deixarei, nem te desampararei. Então você é uma pessoa que está sob os cuidados de Deus, você é uma pessoa que está sob a direção de Deus, você é uma pessoa que está sobre o amparo de Deus, mas não está ali por acaso, está ali porque o Senhor o chamou, o Senhor o capacitou, o Senhor o motivou para colocá-lo num lugar onde você vai ser astro luminoso, onde você vai brilhar, onde você vai fazer algo que impressione as pessoas, como bênçãos que vêm do Senhor, e através de você chega às pessoas ao seu redor. Mas veja mais o que é: quando ele ouve a palavra de Deus, o Senhor está dizendo que vai me abençoar, mas olha como o Senhor vai dirigindo a vida dele. Diz assim, ser forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra. Quem é que ia dar a terra? Não era Deus? Mas ele falou com Josué: você vai fazer, ou seja, eu vou fazer através de você, eu vou fazer através da sua vida, você fará este povo herdar. Mas na verdade não era ele que tinha a promessa, não era ele que tinha o compromisso, não era ele que tinha dito. Então ele disse, eu vou fazer, mas eu vou fazer através de você, eu vou fazer através da sua vida. Então a obra de Deus vai ser feita através de cada um de nós, a vitória do Evangelho vai ser vivida através de cada um de nós, as bênçãos do Senhor, as curas, as transformações, os aconselhamentos, sei lá, tudo mais que possa representar uma obra de Deus, será feita em nós e através de nós. Portanto, nós somos uma parte da sociedade consciente, da ação de um Deus que cuida, mas cuida para que nós sejamos bênçãos na vida das outras pessoas. Cuida para sermos instrumentos dele nas mãos de outra pessoa, nas mãos dele para abençoar outras pessoas, para chegarmos à conclusão do projeto dele, que envolve todo o povo que caminha na direção da sua vontade, né? Então veja só, ser forte e ser corajoso, são duas coisas que parece que não nascem com a gente, né? Quando a gente nasce, a gente não tem nem força e nem coragem. Então isso é uma construção, por isso que muitas vezes nós aprendemos a viver amedrontados, inseguros, indecisos. Mas o que o Deus falou para o Josué? Josué, tira essa vestidura que não te conduz a uma vida vitoriosa, vista-se da coragem, da determinação, da competência, da capacitação. Eu quero preparar você, para você não ser uma pessoa medrosa, indecisa e insegura. Quero preparar você para ser forte e corajoso. Então é uma palavra de Deus para o coração dele, ser forte e ser corajoso. É uma palavra de Deus para você ser forte e ser corajoso. A maioria das vezes nós não fazemos as coisas porque temos medo, temos insegurança, temos indecisão, ficamos receosos de não conseguirmos levar avante a tarefa, a obra, não conseguimos fazer algo especial na vida porque temos receio, mas o Senhor diz: eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu estou presente na sua experiência, eu quero que você acredite que você vai ser capaz, porque eu estou dizendo para você ser forte, ser corajoso. Aprenda a ouvir a voz de Deus a seu respeito,
Não deixe que ninguém diga que você não pode, que você não tem condições, que você é incapaz, que você é pobre, que você não tem recurso, que você não sabe. Esqueça tudo isso e lembre-se, se o Senhor te trouxe à presença dEle, e se o Senhor o nomeou seu filho amado, acredite que Ele pode dar a você tudo o que é necessário para você sair de onde você está e realizar o projeto dele vitoriosamente. Você pode ser, diz a Bíblia, mais do que vencedor. Então existe uma proposta de sermos vencedores, onde muitas vezes nós somos mais do que perdedores, muitas vezes, porque temos o receio, temos o medo de assumir. Aqueles 10 voltaram e disseram, não adianta ir lá, porque a gente não tem como vencer. Esses 2 voltaram e disseram, vamos lá, porque a gente tem como vencer. É tudo uma questão de conteúdo mental. Se o meu conteúdo é de derrota, é de fracasso, eu não posso, eu não consigo, não tenho condições, ninguém me ajuda. Se o conteúdo é esse, nós vamos ficar justificando a nossa paralisia. Mas se o conteúdo é esse, se eu tenho um Deus poderoso, se eu tenho um Deus forte, eu não posso temer, eu tenho que avançar. Se tem que construir, eu tenho que construir. Se tem que superar, eu tenho que superar. Se tem que lutar, eu tenho que lutar. Eu tenho que ir. Não porque eu seja tão forte, mas porque o meu Deus disse, eu vou com você. Eu vou andar ao seu lado. Eu vou estar caminhando com você. Olha só aqui o que diz aqui, ó. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei do meu servo Moisés. Toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Tenha o cuidado de seguir a norma. Não faça as coisas atabalhoadamente ou de qualquer maneira. Tenha a capacidade de seguir o padrão que Deus está lhe dando. Tenha a capacidade de assimilar o que Deus está falando com você na palavra dele. É importante. Veja o seguinte aqui, ó. Olha a palavra de Deus. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te desvies da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Faça a coisa certa do ponto de vista do Senhor, mas faça acreditando que foi o Senhor que lhe capacitou. Faça acreditando que foi o Senhor que lhe abriu a porta. Faça acreditando que se Ele ainda não abriu, Ele vai abrir, mas fique atento. Fale com Ele todos os dias a respeito do que você se sente capaz de fazer, pronto para fazer, dependendo só da direção dEle para o seu passo seguinte. Porque o Senhor está atento àqueles que o buscam, e se o buscam, Ele fará coisas importantes, especiais acontecer. Veja só. Ó, não cesses de falar do livro desta lei, medita nesse livro dia e noite. Por que meditar no livro? Meditar não é uma coisa de ficar parado, é pensar assim, o que essa palavra do Senhor tem? O que esse livro da lei tem? Que pode me fazer vencer uma batalha rigorosa? O que esse livro tem que pode mover a minha vida? O que esse livro tem que pode me inspirar? O que esse livro tem que pode me corrigir? O que esse livro tem que pode me instruir, que pode balizar o meu caminho? Muitas vezes nós queremos agir segundo o nosso entendimento, ou muitas vezes damos muito valor à formação acadêmica, mas pouco valor a esta formação espiritual, a essa formação bíblica, que é a base para que nós não nos desviemos nem para um lado nem para o outro, mas que possamos ir na direção indicada pelo Senhor. Caminhar debaixo da direção do Senhor é o caminho mais seguro que nós podemos ter. Por isso que quando nos desviamos, a Bíblia diz que o desvio do caminho do Senhor se chama pecado. Então temos que ajustar nossa vida a esse caminho, mas tem de conhecer. Veja só assim, ó, não cesse de falar do livro desta lei, tenha cuidado de falar. Aí diz assim, não te mandei eu, ser corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Então Josué ouviu, Josué acreditou, e Josué agiu, porque no momento que Deus falou isso com ele, ele saiu e venceu, e conquistou,
e instalou o povo na terra. Então aqui está o grande segredo. Deus fala conosco, nos capacita para a gente sair lá fora e vencer, para a gente sair lá fora e realizar, para a gente sair lá fora e transformar o propósito de Deus em verdade objetiva. Ele agiu. A maioria das vezes nós refletimos sobre a palavra, meditamos sobre a palavra, mas o nosso grau de atitude é muito restrito, nossa ação é muito limitada. Então é importante que você vai ver, cada vez que você olhar para uma pessoa que tem atitude de agir, e de ir e de fazer, você vai ver que as coisas acontecem com muito mais dinâmica do que aquele que fica esperando os anjos descerem do céu para fazer. Porque os anjos provavelmente vão te proteger do maligno, mas colocar tijolo sobre tijolo, colocar pedra sobre pedra, essa é uma tarefa humana. Fazer com que as coisas aconteçam depende da nossa compreensão do que Deus quer que a gente faça, e a gente trabalhar com a unção dele sobre a vida da gente. Agir é mais importante do que simplesmente ouvir falar. Eu estou falando aqui, mas estou dizendo que Deus está sobre a sua vida. Estou falando que Deus tem uma unção especial para você no caminho dele. Estou falando que Deus quer usar a sua vida. E Deus pode estar falando com você: quero, meu filho, quero que lá no ambiente onde você vive e mora, onde você tem um ambiente de influência, eu quero que ali você manifeste a minha glória. Mas se a gente não for lá e não fizer acontecer, só vai ser um discurso vazio. Nós temos que ir lá. Nós temos que agir e fazer o que a palavra nos manda fazer. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, e pôs em nós uma palavra de reconciliação. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, vos envio a vós. Você é um astro luminoso, você é uma manifestação de Deus. Então, onde você anda, algo deve acontecer que manifeste naquele lugar a glória de Deus. Se não estiver acontecendo isso, deve estar faltando alguma atitude para mim, ou para você, ou para nós. Então é importante fazer isso, né? Aí, o fim das contas diz assim: não te espantes, não fique espantado não, porque você vai ver, quando Deus fizer coisas maravilhosas, você vai sentir a presença delas, porque Deus é contigo por onde quer que andares. É muito importante que você tenha certeza de que Deus está com você, por onde quer que você andar. Não importa o caminho, importa a presença de Deus. Não importa a sua condição, importa o poder de Deus. Não importa como você pensa, importa como Deus pensa. Então é importante trocar o seu conteúdo de pensamento pelo conteúdo divino, pelo conteúdo da palavra. E o Senhor diz que você pode ser mais do que vencedor. Josué foi, porque ele estava ali na hora certa, no lugar certo, no momento certo. E você está na hora certa, no lugar certo, no momento certo, porque Deus tem uma obra para você, onde você está. Deus tem um propósito para você agora, nesse momento, onde você estiver refletindo, pensando, trabalhando, atuando, agindo, ali Deus vai manifestar em você e através de você algo especial para abençoar as pessoas ao seu redor. Sabe por que Josué foi abençoado e abençoador? Porque ele acreditou. Ele acreditou que Deus estava falando com ele. Ele acreditou que podia fazer. Ele acreditou que podia ser. Ele acreditou. E ele acreditou, e ele foi lá e fez, ele agiu. Se nós acreditarmos que Deus tem algo especial a fazer em nós e através de nós, ele vai fazer. E nós seremos bênçãos nas vidas que estiverem ao nosso redor. Sabe por que muitas vezes a bênção não é o que nós fazemos pelo outro, é o que nós fazemos e o outro percebe, e o outro se apropria. Nós não somos alguém que está fazendo uma ação social de dar uma graça a alguém. Nós estamos manifestando a glória de Deus. E quando, como Isaías, você olha a glória de Deus, você se impressiona. E Deus fala com você, e Deus toca o seu coração. Então não pense numa ação social de algo que você vai fazer lá. Pense na bênção que você é, quando você transita
naquele lugar. De você fluirão rios de águas vivas. Se for num deserto, melhor ainda, que muitos não morrerão de sede, pela sua presença naquele lugar. Muitos verão a glória de Deus na sua vida, naquele lugar. Muitos perceberão a presença de Deus na sua vida, naquele lugar. É manifestar a glória de Deus. Termino com aquela palavra de Jesus: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Pense que Deus tem uma obra especial para você. É manifestar o nome dEle na terra. É manifestar a presença dEle na terra. É manifestar a presença dEle transformada em bênçãos que você pode identificar na sua vida e que você pode identificar bênçãos saindo da sua vida para abençoar pessoas ao seu redor. Não fique preocupado com as pessoas que não querem a bênção. Você não pode obrigá-las a querer. Mas fique feliz com aquelas que querem a bênção que mana através de você. Acredite, Deus tem bênçãos para oferecer ao mundo através da sua vida. Acredite, o Senhor diz: ser forte, ser corajoso, ser determinado. Acredite, eu sou com você. Assim como eu fui com Moisés, com Josué, estou com você. Não fique duvidoso, não fique inseguro, não fique amedrontado. Ser forte, ser corajoso. Assume, porque eu sou com você durante todos os dias da sua vida. E vá, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou te dar como uma conquista. Então vá, caminhe, conquiste, bota a planta do seu pé lá e diga: Senhor, cumpre a promessa do Senhor. Eu cheguei aqui, que a minha vida aqui seja uma bênção, que a minha vida aqui prospere, para que através da minha vida muitas vidas sejam abençoadas. Ser forte, ser corajoso, acredite, faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele há muito tempo. Só está esperando o seu despertamento, o meu despertamento, para que amanhã saiamos e comecemos a fazer algo que vai ser surpreendente para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor, porque o Senhor nos mandou e Ele sabe as razões pelas quais nos mandou, e Ele quer abençoar pessoas através das nossas vidas, mas antes de tudo Ele quer abençoar as nossas vidas, para que as nossas vidas virem testemunho do poder dEle. Não é só para a gente ter uma teoria religiosa, é para a nossa vida se transformar num testemunho da presença vitoriosa do Deus eterno da criação. Abra o seu coração e deixe o Senhor entrar e fazer uma obra muito especial na sua vida e através da sua vida. Josué foi uma pessoa do passado que experimentou isso. Você pode ser a pessoa do presente que vai experimentar isso, e pela sua vida muitas promessas de Deus vão se cumprir na vida de muitas pessoas que estão esperando a manifestação de Deus, e ela virá através de você. Amém?